Bom, então vamos lá, galera. Vamos lá para a correção aí do exercício, né, que foi passado. Vamos lá. Número 1. Galera, fala o seguinte, olha só. Uma operadora de telefonia celular oferece a seus clientes dois planos, né? Ele oferece aí o Super Minuto, e também oferece aí o Super Tarifa. Aí ele fala o seguinte, que o Super Minuto, ele paga uma taxa fixa de R$100 por mês, né, utilizando 200 minutos. Caso ele consuma acima de 200 minutos, ele vai pagar 60 centavos a cada minuto, né? No Super Tarifa, ele fala o seguinte, que é uma taxa fixa de 60, né? Assinatura mensal, mais 40 centavos por minuto utilizado. Aí ele quer saber o seguinte, certamente, nesse modelo, o plano Super Minuto certamente será selecionado para consumidores que usarem. O que acontece, galera? A operadora, ela muda de plano automaticamente. Se caso, mas é um valor, ela muda de acordo com o que for mais favorável para o cliente. Ou seja, se no caso chegar a um mês aí que o consumidor aí, né, não tenha atingido a quantidade certa de minutos, aí a operadora, eles fazem o cálculo e veem qual que é o melhor para o cliente. Se ele vai pagar como super minutos ou super tarifa. Então, olha só, nós temos aqui, galera, então, uma função. Vamos montar aqui nossa função aqui, vamos colocar aqui como t, sendo minutos, f de t. Aqui nós temos a função com duas sentenças, tá bom, galera? É até importante frisar, nós temos a sentença super minuto e a sentença super tarifa. Aonde nós temos aqui, ó, sendo como R$100, é um valor fixo do super minuto. R$100, né, fixo. Se t for menor ou igual a 200 minutos. Ou seja, se ela consumir 200 minutos ou menos que isso, ela paga uma tarifa de R$100. Se, né, por um acaso aí, ela consumir aí, ó, né, R$100, 6, vou colocar aqui, galera, como T menos 200. Professor, por que T menos 200? Porque é o seguinte, olha só. A cada minuto que ela utiliza, você multiplicaria 60 centavos, né? Porque, olha só, 60 centavos é um minuto. Então, se ela usou 3 minutos, você pega esse 60 centavos e multiplicar por 3, certo? Que é esse Tzinho aqui, ó. Só que o que acontece? Vamos supor que ela usou aí, ó, 220 minutos, certo? Nos 200, ele iria pagar o 100 normal, né? Ou seja, como ela utilizou 220, então 220 menos 200 iria ficar 20, ou seja, T era 20. É por isso que eu coloquei aqui, ó, T menos 20. Que esse T aqui é um valor acima de 200, certo? Se T, né, no caso, for maior, de fato, aí, que 200. Eu coloquei aqui duas sentenças, né? Aí nós vamos ver aí, de fato, aí, qual que foi melhor para ele. Qual que é melhor para ele, no caso, né? Aí o que acontece, galera? Ele deu aqui as alternativas, né? De A, B, C, D e E. Neste caso aí, galera, vocês de fato teriam que ir testando, tá bom? Testar a letra A, B, C, D e E. Mas como aqui eu já calculei, eu já vou direto na D, para vocês verem que de fato a resposta é a letra D. Então, olha só, para o plano super tarifa. Vamos colocar aqui a função aqui, ó, como sendo aí, ó, g de t. Vamos colocar aqui como sendo a função aí g de t. Vamos colocar assim, ó, 60 mais 0,4 vezes 3. Professor, por que 0,4? Porque ele falou o seguinte, olha só. No super tarifa, o cliente paga R$60 fixo e mais 40 centavos por cada minuto, né? Eu não sei quantos minutos que ele usou, que nesse caso eu vou utilizar 100, né? Como sendo uma proposta inicial, para mim saber aí quanto que ele vai utilizar aí se gastar 100 minutos no super tarifa, tá bom? No super tarifa. Então vamos lá. G de T é igual a 60 mais 0,4 vezes 100.
né? Vamos colocar aí sendo assim. Então, G de T é igual a 0,4 vezes 100. Isso daí me entrega, deixa eu calcular aqui, 0,4 vezes 100, isso daqui me dá 40. Então, 60 mais 40, então G de T é igual a 100. Ou seja, galera, se no super tarifa ele utilizasse aí 100 minutos, ele iria pagar aí 100 reais, né? Se ele utilizasse 100 minutos, ele pagaria 100 reais. Só que o que acontece? E se a gente calculasse aí o F de T, né? Que no caso é o valor do super tarifa? Porque olha só, ele falou o seguinte, ó, coloquei como sendo o seguinte, ó, 100 reais mais 60 centavos vezes a quantidade de minutos, se T, no caso aí, de fato, for menor do que 200. Mas e se a gente colocar, só que para ele selecionar o super tarifa, isso aqui tudo tem que ser menor. Então a gente pode colocar assim, ó, como sendo 100 mais 0,6 T menos 200. Para ele ser o super tarifa, que é o valor que ele quer, que é o super minutos, para ele ser o super minuto, o valor tem que ser menor. Então eu posso colocar que tem que ser menor do que o quê? Do que o valor de G de T, né? G de T, que eu posso colocar aqui como sendo 60 mais 0,4 T. Certo? Esse valor do super tarifa, vou colocar aqui, ó. Super minutos, desculpa, super minutos. Tem que ser menor do que o super tarifa. Por quê? Porque é só sendo assim para ele ser acionado. Super tarifa. Porque ele fala o seguinte, ó. Nesse modelo, o plano super minuto certamente será selecionado para os consumidores que usarem, ou seja, o super minuto só vai ser utilizado quando ele for menor que o super tarifa. Então tá aqui, ó, menor. Então vamos lá, ó. 100 mais 0,6 vezes t, isso é 0,6t. 0,6 vezes 200, isso daí vai me entregar 100, deixa eu calcular aqui, galera. 0,6 vezes 200, 120. Isso daí vai me entregar 120, só que mais vezes menos, tá bom? Menos 120 tem que ser menor do que 60 mais 0,4 t. Pego essa galera aqui, ó, esse 100 e 120, mando tudo para o outro lado, esse 0,4t, mando ele para cá. Então vai ficar 0,6t menos 0,4t, tem que ser menor do que menos 100, menor do que mais 120, do que mais 60. Certo? Então isso aqui vai ficar 0,6 menos 0,4, isso é 0,2t, menor do que 120 mais 60, 180 menos 100, isso me entrega 80. 0,2 dividido por 80, isso daí me entrega aí como sendo, vamos fazer aqui, 80 dividido por 0,2. Vamos tirar essa vírgula, então fica aí, no caso, sendo aí 800 dividido para 2. Tirei a vírgula aqui, tá bom? Coloquei, vim para cá e acrescentei um zero aqui. Então, 800 por 2, isso aí dá 400, né? 400 sobra zero. Então, 400, ou seja, T tem que ser menor que 400 e ser um pouquinho maior do que 100, tá bom? Então, alternativa aí, letra D de dado. Letra D. Da página 8. Página 8. Então vamos lá para a próxima aí, galera. Vamos lá para a próxima, que eu coloquei aí como sendo página 9, número 3. Vamos lá, página 9. Página 9. Aí fala o seguinte, olha só. Uma loja faz o seguinte promoção de camisetas. Apenas R$20 cada camiseta. A partir de 3 camisetas, cada um sai por apenas 18.
Sendo N o número de camisetas e Fn, né, que no caso é a nossa função, o preço total da compra, faça o que se pede abaixo. Escreva a lei de função f de n. Galera, olha só, f de n, ele quer saber a lei de função aí das camisetas, né, que custa R$20 cada, e o da promoção, que custa R$18 cada, mas isso é a partir de 3 camisetas. Então eu posso colocar assim, ó, para menos de duas camisetas, a função é igual a 20 vezes n. N é a quantidade de camiseta, certo? Agora, para mais de duas camisetas, deixa eu arrumar aqui, camisetas, a função, né, com certeza será 18 vezes n, porque no caso, né, acima de 3, aí nós temos aí que vai ser 18, né, e abaixo de 3 aí, cada camiseta vai ser 20. Nós podemos colocar aí uma função aí de no mínimo 2 sentenças, né? Podemos colocar assim também, se vocês quiserem, para ficar melhor, 20n, que no caso é a quantidade de camisetas, né? Só vai acontecer se n for menor que 3, certo? Porque se ela for menor que 3, a unidade sai a R$20. E 18n se, né, no caso de fato aí, n for maior ou exatamente a 3, cada camiseta irá custar aí R$18. Pronto, finalizadinho aí a página 9, a letra A. Então vamos aí para a letra B. Galera, letra B, olha só. O que significa aí f de 8? Nesse caso aí, galera, esse f de 8 aí, no caso, significa aí o valor a ser pago para comprar 8 camisetas. Como assim? Olha só, se eu coloco na função aí, ó, f de 8, eu quero que você calcule o f de 8. Eu coloquei lá a função lá como sendo f de n é igual a 20 vezes n. Se eu coloquei aqui que o 8, se eu quero f de 8, então vai ficar f de 8 é igual a 20 vezes 8. Então, isso me entrega aí f de 8. Isso aí me entregaria, então, no caso, R$160. Certo? R$160. 8 camisetas, R$160. Ou seja, esse f de 8 quer dizer a quantidade de camisetas, né, que vai ser pago, a quantidade de camiseta a ser pago. C, vamos lá para a letra C. A letra C fala o seguinte, olha só, calcule, no caso aí, o f de 8. O f de 8. Nesse caso aí, galera, o f de 8 já está calculado aqui, mas vamos calcular aí o f de 8 aí, se caso, né, no caso aí ele pediu esse 8 camisetas aí, galera, no caso seria para calcular aí nessa função aqui, ó, f de n, 18 vezes n, né, porque no caso, como foi 8 camisetas, então, obviamente, aí estaria na promoção, né, então ia ficar f de 8 é igual a 18 vezes 8, que isso aí me entregaria f de 8 é igual a 8 vezes 8, 64, vai sobre 6, 8 vezes 1 é 8, com mais 6, 14, então 144 camisetas aí seria pago. Aqui nesse caso aqui, galera, você pode até desconsiderar aqui que eu coloquei 20 aqui, tá bom? Mas foi só para dar um exemplo. Porque no caso, como foi 8, né? Então no caso o certo aqui seria, né, o 18. Mas como já coloquei aqui, se vocês quiserem deixar sem problema nenhum. Mas lembrando como foi o f de 8, então, né, atribuiria aí o valor da promoção. Então, o número 3 aí, respondida. Então, vamos lá para a próxima, né, que é a página 13. Deixa eu ver aqui onde é que ela tá. Página 13, letra D.
Olha só, letra D, página 13. Página 13, D. Vou colocar assim. A situação fala para nós o seguinte, olha só. Módulo da raiz de 2 mais módulo de raiz de 2 menos 1 módulo do módulo. Vou colocar assim. Ou seja, galera, esse módulo está dentro desse outro módulo. Agora, esse 2 está dentro só do módulo grande. Então, aqui, ó, tem um módulo dentro de um módulo e um raiz de 2 dentro de um módulo. Primeira coisa, nós temos que eliminar esse módulo menor aqui, ó. Como assim? Olha só, vou colocar aqui, ó, como sendo o módulo de raiz de 2. Raiz de 2. Aqui você tem que dar um valor positivo. Se não der, você é obrigado a multiplicar ele, o resultado por um valor, por um sinal negativo. Mas raiz de 2 é aproximadamente aí 1,4, né? E 1,4 é maior do que 1. Então, esse resultado aqui é um valor positivo. Então, eu posso tirar ele do módulo e colocar ele aqui, ó, junto com os outros. Ah, professor, mas e se fosse negativo? Aí você teria que multiplicar pelo sinal negativo. Aí você trazeria para cá, tá bom? Então, vamos lá. Raiz de 2 mais raiz de 2, isso daí me entrega 2 raiz de 2 menos 1. Tudo isso aí sobre o módulo, tá bom? Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. 2 vezes 1,4. Então, vou colocar aqui 1,4 bonitinho. Menos 1. Já posso tirar o módulo já para fora, porque eu já tenho certeza que o valor vai dar positivo, então já posso tirar o módulo, tá bom? Então, 2 vezes 4 me entrega 8, 2 vezes 1, 2, menos 1. 2 vezes 8 aí, vírgula 1, isso aí me entrega aí, menos 1, 1,8 aproximadamente, tá bom, galera? Eu coloquei só uma casa depois da vírgula para ficar mais fácil aqui para a gente calcular. Então, vamos lá para a próxima questão. Eu vou só finalizar aqui esse vídeo, aí nós voltamos aqui com a próxima questão, beleza? Então, vamos lá.